Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Facebook de Paulo Furtado. Estamos aí parados sem futebol. Até nem sei se tem amistoso hoje da seleção brasileira, nem acompanho a seleção brasileira. Então, em função da data FIFA, o futebol retorna somente agora dia 13, eu acho que é, né? Não, 13 não, 13 segundo dia, não. Só depois do dia 13, eu tô louquendo, vocês não reparam, minha cabeça tá minha fora. Só lá pelo dia 16, deixa eu pegar aqui que o Anélio me mandou as datas aqui. Nosso grande amigo Anélio, um abraço pro Anélio. Vamos ver aqui, eu tenho as datas aqui, pessoal. Vamos olhar essas anotações. Ah, tá. Dia 16 de outubro temos Grêmio e São Paulo, 19 horas na Arena. Dia 16 deve ser, eu acho que... sábado, acho que é, né? Também não bate. Olha, tô com a minha data aí na cabeça. Dia 19 tem Inter Esporte. Dia 26 temos Grêmio de Juventude. Dia de finados, é uma data meio triste, Inter Atlético Mineiro. Dia 5 temos Grêmio Cruzeiro, 20 horas, bom jogo. E o dia 11, Inter e Bahia. Claro que tem um jogo atrasado entre os dois, lá na Bahia. Eu nem me lembro o que era que esse jogo ficou atrasado aí. Inter e Bahia, eu nem me lembro. Se era o Inter na Libertadores, eu nem lembro o que houve. Ainda tem esse jogo do primeiro turno. Tá, me lembro o que era. Pessoal, eu tô postando aí os vídeos do VAR, do jogo Bragantino e Grêmio, desse último final de semana, que deu uma confusão aí nas redes sociais. Eu respeito a opinião de quem acha que o VAR errou em ter dado pênalti, errou em ter expulsado o Cano. Respeito a opinião, somente dos gremistas, dos colegas identificados com o Grêmio. Mas com todo respeito, pessoal, as imagens são bem claras. Eu não sou dono da verdade, tudo bem? Pode vocês terem uma outra interpretação que a minha. Respeito, tudo bem? Mas as imagens é bem claro, o Grêmio dá um soco no jogador do Bragantino. Tá bem nítido. E o árbitro estava na frente. Até nem sei o que o árbitro deu no primeiro, se deu o cartão amarelo. Eu não tava, até que fique bem claro, pessoal, eu estava no jogo Inter e Botafogo, que foi quase no mesmo horário de Inter e Botafogo, e Bragantino foi no mesmo horário. Então eu não vi o lance. Que fique bem claro, pessoal. Eu não vi o jogo, quer dizer, vi o lance, mas não vi o jogo. Mas pelas imagens que eu olhei foi bem claro o soco do Cano. E o Cano tem essa mania. Agarra todo mundo na área, vive agarrando o adversário. Teve um clássico Grenal que ele agarrou, eu não me lembro se foi o Alan Patrick, eu não me lembro quem foi do Inter, o clássico inteiro. O clássico inteiro. Então o jogador que vive agarrando o adversário, uma hora com esses VAR aí já era, né? Se foi aquele tempo que o jogador fazia horrores, não tinha VAR, hoje tem VAR. Né? Aí, claramente, ele deu um soco no jogador do Bragantino e foi, na minha opinião, merecidamente expulso. O lance do Pedro, que gerou o gol do Bragantino, o Marlon realmente está com o braço recolhido, mas a bola bateu na mão dele. Não existe mais aquela... Não tinha intenção de fazer o pênalti. Eu não lembro, tem uma Copa do Mundo feminina aí, que eu nem me lembro que ano foi, que uma jogadora
não tinha intenção realmente de tocar a mão na bola. Eu acho que até a bola ia para fora, ia para escanteio. A menina cruzou e bateu na mão dela, com o braço baixo, e deu pênalti. Deu pênalti. E o título, eu não me lembro quem foi que foi campeão ali naquela época, ali, não me recordo. Foi no último minuto, me parece que foi uma coisa assim. Então, olha, pessoal, tem que definir. Ou vamos voltar à regra antiga sem intenção. Uns dizem que tinha intenção, outros dizem que não tem intenção. Então, daí como é que fica essa regra aí, né? Aí tá o Grêmio chorando, gritando, querendo anular cartão, estão na CBF, e porque não sei o quê. Que engraçado, o Inter quantas vezes foi prejudicado aí? Eu não sei quem foi um cara que disse aí. E riram no Internacional, né, quando o Internacional foi prejudicado, davam risada. Ah, tá aí os colorados chorando. Como diz, uma vez a casa bate no vizinho, então ela bate na tua, né? Uma hora a vidraça quebra do vizinho, tu dá risada da vidraça do vizinho, depois a vidraça quebra na tua casa, eu quero ver tu ri também, né? Então é assim. A arbitragem, infelizmente, erra a favor e contra. Claro, pessoal que tem coisas de má intenção. Teve o jogo do Grêmio, que eu também reconheci que aquele sem vergonha, ia dizer, agora já falei, sem vergonha que apitou a Copa do Mundo aí, que é bom nem lembrar o nome dele, até é bom, já chamei ele de sem vergonha mesmo, de mau caráter, então eu nem vou citar o nome dele para não me comprometer, que apitou a Copa do Mundo, roubou 4 gols do Internacional contra o Corinthians. E ele se salvou porque o estádio não tinha torcida em função da pandemia. Eu tenho certeza que se o estádio tivesse lotado, ele não fazia o que ele fez. Né? Não fazia o que ele fez. Roubaram o Internacional na cara dura, como roubaram o Grêmio acho que o ano passado, retrasado, acho que foi, né, pessoal? Não me recordo. Foi o ano que o Soares estava aí. Acho que foi 4-4 o jogo, coisa assim. Eu não me recordo, foi Corinthians e Grêmio lá na Neoquímica Arena. Então, é complicado, né, pessoal? É difícil. Chega um momento no campeonato que é muito erro. Parece que erraram contra o Fluminense, eu não vi o jogo. Essa história do Grêmio veio à tona porque houve um erro no Clássico Paulista. Talvez se não fosse o Clássico Paulista, ficava tudo quieto. Ninguém falava nada. A coisa ficava como assim, né? Ninguém vai falar nada, ninguém. Então, assim, é complicado as coisas do futebol brasileiro. E esse negócio, o VAR é uma ferramenta boa. E não é que dizer, não queremos mais o VAR. Tem alguns colegas de mídia de Rio São Paulo. Vai acabar VAR coisíssima nenhuma, pessoal. Já está legalizado pela FIFA. Às vezes, olha meus amigos, minhas amigas. Fala um cara que é uma pessoa idosa, que nem eu que tenho 61 anos aí. Mas tem cada colega velho babaca aí da mídia esportiva nacional. Fala uma bobagem dessa aí em rede social. Eu até já vou dizer o nome dele, Flávio Prado aí que foi da TV Cultura. Aí. Tem que falar as coisas aqui. Que o Paulo Furtado não tem bibibi, bobobó com o Paulo Furtado. Diz uma bobagem dessa. Ai, porque não sei o quê, tem que acabar o VAR. Até teve aquele lance do Internacional, que disseram que não tinha sido pênalti, que o árbitro roubou. E foi pênalti que eu vi claramente que foi pênalti. Aí, os corintianos, quando eles são roubados, aí eles reclamam. Mas quando eles são favorecidos, como sempre foram favorecidos, eles ficam bem quietinhos, né? E até deu uma confusão lá na coletiva do Corinthians, com o cinegrafista, aí o rolo, o cinegrafista nosso do Rio Grande do Sul, eles expulsaram o cinegrafista da sala de imprensa. Achei um absurdo isso, chegaram na sala de imprensa internacional, fizeram um monte de uma bateção de boca. Foi muito tenso o clima, né, da coletiva de imprensa do Corinthians
na semana passada, acho que foi, né? Semana passada. Então, é assim, né? É lamentável. Claro que quem fala aqui, às vezes, o Paulo Furtado, eu já tive esses problemas em uma competição que eu participei ano passado, que eu não vou citar o nome, por erros de arbitragem. Por problemas de arbitragem também. E sei como é doído pro treinador, pro dirigente, pro jogador, erros de arbitragem, né? Mas, olhando a imagem, o VAR do jogo Bragantino e Grêmio acertou. Foram suspensos, na minha opinião, por pressão. A arbitragem do VAR foi por pressão do Grêmio. Eu não vi o jogo do Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Eu não posso falar o Roberto, o Abate Abel, esse aí, que me parece um bom árbitro. Não posso falar, né, o que houve aí. Ele foi suspenso. Mas o do Grêmio ali, eu achei que foi injustamente suspenso, né? Pressão. E agora vai botar árbitro na reciclagem, vai resolver algum problema, vai resolver alguma coisa, pessoal? Vai resolver alguma coisa? Vai mudar o futebol brasileiro? Vão parar de errar os hábitos? Porque mesmo que venha se profissionalizar a arbitragem, até estava um comentário aí na Rádio Grenal, que tem árbitro que se com a profissionalização não vai mais querer deixar seus empregos. Mas eu tenho certeza, se a CBF abrir vaga para árbitros ganhando 5 ou 10 mil reais, vai ter uma fila enorme, uma enxurrada de inscrição, todo mundo vai querer ser árbitro para ganhar 10 mil reais. Até eu, não sei se com a minha idade eu ia conseguir escrever para profissionalização de árbitro, né? Mas com certeza, com o jeito que está o desemprego no Brasil, as pessoas passando dificuldade financeira, mas jorra filas e filas. Vocês estavam falando isso aí. O fulano de tal não quer se profissionalizar, mas vai ter gente que vai querer fazer curso de arbitragem. Rapaz, a gente sabe como é que tá, como é que é o país, como é que é o nosso país. Com certeza vamos ter bastante árbitras e árbitros, caso venha acontecer a profissionalização, que eu acho que é o caminho. Não irá resolver os problemas. A gente sabe que não vai resolver os problemas. Mas tem que se qualificar a arbitragem, fazer reuniões. O engraçado da CBF, eu até nem sei mais ou menos quem é o comandante da arbitragem. Por que não faz umas reuniões virtuais, um seminário permanente para reavaliar os árbitros, conversar com todos os árbitros que apitaram os jogos, faz uma videoconferência, hoje tem a internet, não precisa ser um seminário presencial. Façam reuniões de avaliação sistemática toda semana. Terminou a rodada, qual foi os hábitos da série, os hábitos problemáticos. Curitiba 2, Atlético Goianiense. Curitiba líder, cada vez mais líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa Branca retornando à elite. Bom, o Curitiba já foi campeão brasileiro, um time de tradição. Merece estar aí de novo numa Série A. O próprio Atlético Paranaense, que eu não gosto daquele presidente Petralha, mas eu acho que é um clube que merece. Uma Chapecoense, né? Esses clubes aí, Criciúma, né? Já foi campeão da Copa do Brasil, clubes que merecem voltar à elite. Então, voltando aqui, meus queridos. O que eu estava falando? Não repare, né? Acho que sobre a arbitragem, né? Então, não vai resolver os problemas, mas vai ter hábitos mais comprometidos, mais bem treinados, mais dedicados à profissão, né? E se não estiver funcionando, com licença, pessoal, vamos rescindir seu contrato aqui, tchau para o senhor e cada um para o seu lado, né? Então, é tudo, tem que se profissionalizar. O futebol é muito amador ainda no Brasil, as gestões ainda são amadoras, ainda pensam no tempo dos anos 70, não evoluíram. Por exemplo, a Europa
Mas a Europa está anos-luz do Brasil. O que eles descobriram? Administrar o futebol financeiramente, dar estrutura técnica e tática aos profissionais que trabalham, dar tempo para os profissionais trabalharem, ter uma filosofia de futebol que comece desde as categorias de base e vá para o profissional. Ah, nós queremos jogar um futebol assim assado, então nós vamos começar da base, jogando da mesma forma que o profissional vai jogar. Então, assim funciona as coisas. Mas aqui no Brasil é uma bagunça. Os nossos clubes são uma bagunça. As categorias de base de Inter e Grêmio que não estão revelando ninguém aí. O Inter tem uma vergonha na categoria de base. Não revela ninguém, não vê ninguém. Eu acho que até o último jogador que saiu da base do Inter. Agora nem lembro mais assim, de nome assim. Claro, tá aí alguns que apareceram aí, o Ricardo Matias, mas assim, esse Aguirre, não, sei lá, não desponto, assim, não vê uns craques. Talvez eu tenha sido o Alexandre Pato, acho que realmente o único craque é o Grêmio. Teve aí o Arthur, teve o Cebolinha, né? Nem me lembro mais quem outro aí que o Grêmio teve. Tem esse Cuiabano aí que não quiseram no Grêmio, mas lá no Botafogo tá dando certo, né? Então, é complicado, nós não temos trabalho de base, não tem estrutura nenhuma dos nossos clubes aqui, eu digo Inter e Grêmio, porque o São Paulo tem um bom trabalho de base, o Santos apesar de estar caindo os pedaços, mas tem uma base forte, o Palmeiras, o Flamengo, né? Não sei o Vasco como é que é. Inter e Grêmio estão muito aquém, né? E tem que ser repensado a filosofia administrativa, tem que ser repensado o conceito de futebol. Que tipo de futebol? Vamos voltar às nossas raízes antigas, que eu acho que seria o melhor caminho. Voltarmos ao futebol competitivo, futebol gaúcho, futebol de muita combatividade. Nós vamos um futebol acariocado, toque para cá, toque para lá, né? Às vezes ainda, alguns jogadores que vêm mais da Argentina, do Uruguai, alguns ainda trazem esse espírito mais combativo, mais guerreiro. Ô Mateuzinho, como é que tá, meu querido? Já estamos sentindo o dedo do homem aí, Mateuzinho. Já estou vendo que o Ramon Dias aí vai arrumar a casa aí, Mateuzinho. Eu estava comentando com os nossos colorados aí. O nosso objetivo é não cair para a Série B, Mateuzinho. Deixamos para depois Sul-Americana, se der Libertadores, deu. Se não der, também não deu. Não podemos cair, né, Mateuzinho? Esse é o nosso objetivo. 2-1 Coritiba no Atlético Goianiense. Ah, eu estava falando da Chapecoense que estava jogando, estava ganhando, não me lembro de quem, viu, pessoal? A Chapecoense está aí. Olha, pode ressurgir a grande Chapecoense aí, de grandes histórias da Chapecoense. Passou para aquele acidente em 2016, eu me recordo, eu estava nessa transição de voltar a Porto Alegre. Foi muito chocante aquele acidente, assim, nem gosto de me lembrar, assim. Impactou muito o futebol mundial, né? Um time inteiro, né? Foi assim, muito triste. Muitas personalidades do futebol, Mário Sérgio, que foi jogador do Inter. Não cheguei a ver jogar, infelizmente, nem eu conheci pessoalmente também. Infelizmente não tive essa oportunidade de vê-lo pessoalmente. Eu gostava muito do futebol do Mário Sérgio, foi uma grande perca, né? Naquele voo triste da Chapecoense. E então, pessoal, estamos aí, eu acho que temos que rever muitas coisas no futebol. O futebol brasileiro está sessão de para não cair, Bartolzinho. Eu acho que Libertadores, se nós continuar ganhando,
podemos chegar na Libertadores, uma pré. A Sul-Americana tá bom, Mateuzinho. Eu vou dizer bem honesto pra ti. Eu não sei porque que os nossos clubes menosprezam a Sul-Americana. A Sul-Americana é um troquinho. Tu pode disputar uma recopa aí com o campeão da Libertadores. Nem sei se tem prêmio. Se não tiver, mas dá uma projeção. Dá um protagonismo pro clube. Ganha uma recopa. Né, uma recopa sul-americana. Dá era uma pena. Eu acho que os clubes brasileiros grandes deviam repensar, né? Menosprezam muito a Sul-Americana. Querem só Libertadores, só Libertadores. Claro que é bom estar na Libertadores, mas se a gente não pode estar com a mulher bonita, vamos com a feia mesmo, né, Mateuzinho? Desculpe aí, né? O nome de não vou me taxar de machista aí, não é isso, né? Eu só tô falando assim. Desculpe, não é ofender ninguém, me perdoe aí. Falando assim que. Então vamos ficar mais. Se não dá o carro bonito, vamos no carro feio, então, né? Vai ficar melhor, então. Não, o pessoal vai levar para outro lado. Porque os dias tem que se cuidar das palavras, né, pessoal? Tudo é complicado aí no nosso país. E. Tá aí o futebol. Temos o futebol feminino, estarei nas Gurias Coloradas com o Brasil de Farroupilha agora sábado. Você dá uma observada aí nesse Brasil de Farroupilha. Faz um bom trabalho no futebol masculino. Vocês sabem que eu sou um fã do futebol feminino. Né? Sou um cara que dou muito apoio ao futebol feminino. Tô uns poucos da crônica aí. O único homem aí que gosta de futebol masculino, feminino, perdão, fui eu. Porque eu sempre achei legal. Talvez porque desde criança tinha um campo na frente da minha casa e tinha umas meninas que, olha, aqueles anos duros, né? Os anos 70 do machismo, da ditadura. As gurias jogavam futebol na frente da minha casa, talvez tenha sido isso que eu. Não vou, Mateuzinho. Até gostaria de estar no Rio contra o Fluminense, mas não vou estar. Tive encontro com o Flamengo no Rio, tive o prazer de voltar ao Rio, mas não estarei dessa vez no Rio. Lá com o nosso amigo Flávio Couto, o Mateuzinho aqui no nosso Facebook. Oh, tá bom o papo aqui. Agora vou começar a fazer mais vezes, eu tinha meio parado, né, pessoal, de fazer no Facebook, mas vou voltar a fazer umas lives aqui no Facebook. De repente faço uma no Instagram, faço uma no Facebook. No YouTube eu não tenho feito mais, são muito pouco. O TikTok eu tenho feito mais, mas agora em função que eu não estou mais com Wi-Fi, que eu estou só com os gigabytes aqui do meu celular, do meu pacote, e gasta muito o pacote, né? Então eu vou fazer as lives no TikTok só depois, assim, em jogos importantes, aí a gente vai fazer uma live no TikTok, né? Não vai ser mais seguido como foi feito, né? Então tem um jogo importante, a gente vai fazer, depois do horário do jogo, a gente vai fazer a live no TikTok. Claro, quando estiver no estádio, não, porque aí eu venho cansado, geralmente faço no outro dia, eu nunca faço lives, porque eu já faço lá no estádio, né? Não precisa vocês estarem, né? Eu já estou lá no estádio, né? Fazendo a live, né? Então, e faço pós-jogo, né? Até não tenho feito as coletivas porque a gente está tendo esse grande problema no Beira-Rio. Agora os grandes jogos não jogam na torcida, né? Eu não fico mais na tribuna de imprensa. Então assim é lamentável, né, pessoal? A gente paga uma credencial, aí nos grandes jogos no Beira-Rio, porque o estádio, ninguém cobra uma ampliação do espaço de imprensa no Beira-Rio. É uma pouca vergonha, pessoal. Até o Clássico Grenal eu fiquei na tribuna porque eu estava comentando pela Rádio Sport Show. Então, aí é assim uma discriminação com os colegas de imprensa dentro do Beira-Rio, por parte da coordenação de comunicação, que botam a gente na torcida. Então, antigamente a gente tinha, nos grandes jogos, nas decisões, primeiro começaram em grandes jogos.
Agora, tudo que é jogo grande, tiram a gente do nosso espaço e ninguém fala nada. Então eu deixo assim, eu nem vou entrar muito em detalhe, pessoal, porque eu já estou me incomodando demais com muitas coisas aí. Eu prefiro nem falar muito sobre isso aí. Felizmente não vai mudar nada, né? Não vai adiantar nada eu falar aqui a ampliação do espaço da mídia no Beira-Rio, não vai adiantar nada, porque ninguém vai fazer nada, vai continuar a mesma coisa, né? Então, só como protesto, como para verem que a gente abre a boca, que a gente fala as coisas, eu estou falando aqui, mas sei que não vai resultar em nada o que eu falar aqui. Tá, meus queridos, então estarei em as Gurias Coloradas com as do Brasil do Farroupilha, acho que é 15 horas, né? Me parece que é. Lá no Sesc da Protásio, eu vou ter que sair mais cedo. Também que o ônibus eu pego aqui perto. O Sesc da Protásio. Beijo no coração de todos, fique em paz e com Deus. Eu retornarei. Acho que amanhã não. Acho que eu vou retornar pelo Instagram. Não, pelo Instagram amanhã, de repente, eu faço uma live. Aí sábado eu estarei lá nas gurias, né, do Internacional. Mas se não reparem, muita confusão, muito jogo aí, a gente se perde. Beijo no coração de todos, fique em paz e até a próxima. Tchau.